Teve um encontro agora, que é a corrida de Calhambeque, que tem todo ano. É uma corrida só de Calhambeque. E o Piquet participa da corrida e, pô, foi uma surpresa. Eu nunca tinha andado num carro com 1000 cavalos, né? Virei e falei, pô, Nelson, quero dar uma volta. Eu pensei que ele ia disfarçar, ia sair de perto. Ele virou pro mecânico dele e falou, Edu, fura o carro, faz o que precisar, põe um cinto que eu vou andar com esse cara aqui, eu vou botar medo nele. O Piquet ele tem um Cadillac, que é um Speed original, e tem um Hot fantástico, de 1000 cavalos. Cara, que aventura, viu? Que legal, bicho. O Nelson é um cara fora de série, viu? Eu conheci o Pellegrini no Memorial da Inclusão. Pô, quando eu conheci o Carlos, eu fico apaixonado por ele. Ele não tem a atitude de várias pessoas que têm a condição dele, que são muito... se poupam demais. O Carlos sai sozinho, vai pra todo canto, faz... É um jeito extraordinário, né? Eu sempre soube que ele era muito tecnológico, mas eu lembro que eu fui pegar na mão dele e aí eu descobri que ele não movimentava do pescoço para baixo. E aí eu falei, nossa, como é que eu vou me comunicar com ele agora? Bem, a princípio a comunicação foi por meio do intérprete. E eu fui ali, dei um abraço nele, falei, olha, tudo bem, eu entendo a sua situação. De cara ele me contou a história da linha Braille e aí a gente ficou nessa conversa de tablet com linha Braille com ele, ficamos lá batendo papo. Aqui eu digito as letras do alfabeto e tudo mais. E nessa parte aqui de baixo, a branca, é onde eu faço a leitura. Então, tudo que está no meu celular eu consigo ler a partir do sistema Braille. Então olha como é que a tecnologia ajudou. E ainda mais o Pellegrini, que é uma pessoa muito legal de se estar, muito legal de conversar. Cheguei na feira, quando eu vi a cadeira, ela tava num totem, era da Shorts. Eu falei, quero experimentar a cadeira. Aí desceram do totem e tal, sentei na cadeira, saí andando. Aquilo foi de um prazer, fora de série. Aí voltei e falei, bom, eu vou ficar com a cadeira. Ele falou, não, mas não posso vender, aqui é uma feira, nem é permitido. Falei, bom, você que sabe, porque eu devolver eu não vou, já tô aqui. Já é minha. Faz o que você quiser. Aí acabou fazendo um acordo, né? Eu fiquei com a cadeira, eu ficava por perto do stand para ele poder mostrar a cadeira para outros. E voltei com ela. Quando eu andava por aí com a minha cadeira de rodas, que nem era muito sofisticada, e também eu era recebido com uma surpresa negativa em vários locais. Chegava num cinema, num restaurante, num prédio público. O que você está fazendo aqui? Como se aquilo fosse proibido a uma pessoa com deficiência. Hoje, de uma forma geral, as pessoas projetaram isso, receberam isso. Então, a acessibilidade acontece de uma forma bastante significativa. Não tudo que a gente gostaria, mas é possível, né? Você vê, andar de ônibus, andar de carro, se hospedar. Você me dá a licencinha? O pessoal entra ali no metrô, fala, nossa, tem escada rolante, elevador aqui, né? Teve um movimento que teve que lutar por isso. Teve pessoas que tiveram que lutar por isso
para que essa inclusão acontecesse de fato. O metrô mudou de uma forma geral, não só para quem trabalha, mas para quem é transportado, porque o metrô passou a olhar para esse público e ofereceu solução de qualidade. A linha azul, a Norte Sul, era uma linha que dizia, olha, não é possível ter acessibilidade aqui. Foi implantada, desde que o metrô resolveu o que ia fazer, que a empresa tomou a decisão de fazer, ela fez. O metrô, durante muitos anos, ele não era acessível. Você chega ali, senta no metrô da Barra Funda, por exemplo, você vê, tem lá a escada comum, a escada rolante e a rampa. Primeiro lugar mais cheio, a escada rolante. E a escada rolante ela foi criada para pessoas com mobilidade reduzida. Depois que falaram, mas isso aí ajuda na circulação de pessoas. Vamos deixar todo mundo usar. Mas ela foi pensada para pessoas com mobilidade reduzida. Aí o segundo lugar onde tem mais movimento, na rampa. Opa, pera lá, mas a rampa ela foi criada para pessoas com deficiência física. Ela não foi criada para a população, mas depois falaram, não, mas... Pô, é mais fácil, o cara tá com uma dor no joelho aí, é mais fácil ele subir pela rampa. E aí o terceiro lugar que com movimento é a escada comum, que é onde todo mundo deveria usar. Mas as pessoas hoje já usam elevador. O elevador não foi pensado para pessoas comuns, foi pensado para pessoas com deficiência. Aí a pessoa falou, não, mas tem os idosos que tem que usar também, tem mulheres gestantes. Então hoje a sociedade se beneficia de um monte de coisa que foi criado para pessoas com deficiência e não se dão conta disso. Então é muito curioso isso, que o movimento lutou e foi um movimento invisibilizado pela sociedade, foi um movimento invisível dentro da sociedade. Bom, eu sou o Marco Pellegrini, venho de uma família em que somos 4 irmãos. Quando eu já estou formado em 91, estava trabalhando já no metrô, desde 87 que eu trabalho na empresa, e nesse meio de caminho me aconteceu esse acidente comigo, quer dizer, fui assaltado, levei um tiro que me trouxe essa condição. Não existia legislação nenhuma, não existia estrutura nenhuma, a empresa inclusive era muito refratária a isso naquela época. O metrô não tinha empregados com deficiência, tampouco transportava com qualidade, se preocupava com isso. Trabalho é um dos pilares, não é o único, mas a inclusão social é isso. Quer dizer, não é o sujeito assistir, é o sujeito viver. No período que eu estive internado, os amigos iam me visitar e eu dizia assim, olha, mano, esvazia minhas gavetas que eu vou voltar. A turma olhava pra mim, assim, com o olhar regalado, alguns disfarçavam, né, e tenho certeza que pensava assim, bom, daqui a pouco cai a ficha dele e ele vai entender, né? Só que a ficha caiu pro outro lado, né? E assim, a decisão foi arriscada, porque quando a gente reabilita profissionalmente, não pode posteriormente se aposentar pelo mesmo motivo. A minha escolha de continuar trabalhando, eu teria que continuar, porque depois não poderia me aposentar pelo mesmo motivo de uma tetraplegia. Eu era um jovem com 27 anos, quer dizer, a carreira que eu tive de lá para cá é enorme, o que eu me desenvolvi, o que eu me relacionei, as coisas que eu conquistei são muito grandes. Se eu tivesse parado naquele momento, eu teria andado para trás, eu iria perder, né? O engajamento com o movimento de pessoas com deficiência, né, movimento civil, acabou me levando a um convite em 2008 para integrar a Secretaria de Estado. E nós trabalhamos na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Trabalhei quase 3 anos lá, né? O Pellegrini, ele foi secretário adjunto. A secretaria ela tem um projeto que é um memorial da inclusão, que ele conta essa história do movimento social das pessoas com deficiência no Brasil, né? Como nossa, existiu um movimento social de pessoas com deficiência? Sim, existiu esse movimento. Nós conseguimos avançar nas políticas públicas, né? Nesse período foi concebida a Rede Lucy Montoro, implementada, são 18 hospitais de reabilitação que tem aí pelo estado todo. Construímos um centro paralímpico nesse período. Então, tem o Memorial da Inclusão, tem a Pinacoteca que foi adaptada. Foram várias as ações nesse período que a gente conseguiu. A AME existe há muito tempo, né? Nós temos 30 anos de existência. É um local voltado a pessoas com deficiência, foi criado por funcionários do metrô da época que tinham pessoas ou algum parente com algum tipo de deficiência, e aí eles criaram a AME. E o ICOM é um dos serviços que a AME criou. É um aplicativo, é uma solução digital que viabiliza
o atendimento das pessoas surdas na língua de sinais, em Libras. Toda a interpretação e a conversa entre surdos e ouvintes. Então essa conversa ela pode variar desde uma consulta médica, uma conversa em família, uma negociação, uma reunião, seja o que for, tudo que entre duas pessoas elas podem estar conversando, o intérprete vai fazer toda a intermediação de comunicação. Atendemos nível Brasil, tanto de surdos nível Brasil, como ligando para diversas pessoas, porque eu tenho surdos aqui de São Paulo, por exemplo, que tem algum parente que é de Fortaleza, nós vamos entrar em contato e fazer a intermediação. O surdo baixa um aplicativo nas lojas e, por intermédio dele, ele faz uma conexão com essa central, estabelecendo uma videochamada. Pra vocês terem uma ideia, aqui a gente tem uma parte de monitoração. Como a gente tem que estar 24 horas operando, qualquer indisponibilidade, você caiu na internet, por exemplo, e eu paro de atender, eu tenho multas, eu tenho contratos para serem cumpridos. Então eu sempre tenho tudo dualizado, 2 internets, eu tenho operadoras fora de São Paulo, por exemplo. Então tem todo um sistema de contingência e continuidade atrelado ao atendimento. Mesmo com a interpretação, nós encontramos muitas barreiras, sim. Pessoas que se negam a ser atendidas pela nossa central por desconhecer, achar que vai ser gravado. E, na verdade, a gente só está querendo fazer a intermediação. Mas eu acho que cada vez mais a sociedade vai ter o conhecimento da importância do nosso trabalho e aumentar cada vez mais. Eu acho que muitas pessoas contribuíram ou ajudaram a sensibilizar essa tomada de decisão. Mas acho que basicamente a percepção foi com relação à questão da cidadania, né? Quer dizer, a importância de promover a inclusão das pessoas surdas através do atendimento na língua delas. E a tecnologia a serviço das necessidades das pessoas permite independência e emancipação. Então, ela é extremamente útil para promover a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. O desafio era falar para fora. Por quê? O movimento de pessoas com deficiência no Brasil é muito forte, sempre foi. Só que a gente conversava com nós mesmos sempre. Fazia um evento com 500 pessoas, sabia que não eram as 500. O desafio era falar com a sociedade de uma forma geral, mais ampla. Em 2017, recebi esse convite para ir para o governo federal, no Ministério dos Direitos Humanos, à frente da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E é diferente estar no governo federal do que no estadual, né? O estadual é mais de ação e o governo federal é mais de estruturas, né? A LBI tinha vários artigos a serem regulamentados. Tinha uma série de decretos a serem estabelecidos para regulamentar a legislação e que não vinham avançando. Com legislação já não funciona direito, né? E aí sem legislação, então, e eu sempre atuei na área da educação, filosofia de ensino. De 1880, os professores estavam usando no ano 2000 dentro das escolas, né? Usando o método da boquinha ainda, né? Você, lê meus lábios. A partir da legislação, olha, a língua dos surdos é a língua de sinais. Ele tem direito linguístico de usar essa língua e a escola vai ter que propiciar isso, a comunidade vai ter que propiciar isso de alguma forma. Ela trouxe muitas coisas novas, mas ela também veio para fortalecer aquilo que já existia nessa área. Só para as pessoas entenderem melhor o que significa isso, a gente não sente e escreve um decreto sozinho. Tudo isso é negociado, né? O movimento tem força, os setores da economia também tem força, né? Os setores do empresariado também tem força, o legislativo tem força, então é preciso um diálogo, é preciso você coordenar esse diálogo, apontar uma direção e ir construindo naquele caminho. Um outro decreto importantíssimo foi das residências multifamiliares, porque o sujeito vai comprar um apartamento, uma casa, num condomínio, a acessibilidade não estava garantida aí, não estava regulamentado como é que é esse desenho universal. Nós conseguimos também um decreto para liberar o fundo de garantia para a compra de produtos assistivos, ônibus rodoviário, a questão de transporte da cadeira de rodas. Tive o apoio necessário, a gente só consegue fazer isso quando de fato a gente tem apoio dentro do governo, né, e dentro do legislativo. 20 anos atrás, 10 anos atrás, eu dizia até que esse era um assunto de tolos, de bobos, né, porque ninguém entendia nada, o que a gente pedia dentro do legislativo, muitas vezes eles faziam empolgadamente, sem nem saber o que estavam fazendo, porque era para ajudar, era uma coisa muito assistencialista, uma atitude muito assistencialista, com a LBI, com a convenção, né, 2008 para cá, com as imposições que vieram e o compromisso do país em atender essas questões, isso virou uma área de negócio importante. Então deixou de ser um assunto de bobos e passou a ser um assunto que tem lobby. E aí, vamos para casa? That's what I'm talking about. Vamos ao vivo. Okay, now, from the beginning.
Agora essa maldita passagem aqui. Quem faz isso aqui não tem mãe não. Não deixa um cantinho. Só que eu digo, passar, eu tenho que passar na marra. Agora eu já cheguei na minha rua. Uma rua não é acessível, a cadeira tem que ser, né? Então ela sobe qualquer coisa, passa em qualquer lugar. Então eu faço aqui, desloco o peso para trás, mudo a altura dos pés, mudo a distância deles. Então todas essas funções são funções que também tem um apelo aí de conforto, de saúde bem importante. De um lado tem um tablet, do outro é o quê? É o painel de controle da cadeira mesmo. Então ali eu sei em que função que eu tô. Quando eu mexo o botão aqui, eu mudo a função lá. Passo para a função de assento ou para a função de mouse, controle remoto, é ali que eu consigo monitorar. Olha, tem uma função extremamente importante nessa cadeira, que eu digo que é das mais importantes, que é carregar o tablet, né? Tem uma tomada USB aqui. Talvez a mais necessária. Eu tenho tudo automático em casa. Eu comando pela voz ou pelo tablet, acende luz, abre porta. Abre César, amor. Eco. Ligar living. Ligar door. O elevador, tudo eu tenho automatizado. A importância da tecnologia qual é? Você ter autonomia e independência para uma série de coisas é fundamental. E é fundamental no dia a dia, no relacionamento. Eu, na minha condição, preciso de auxílio para tomar banho de manhã, para higiene pessoal e tal, para estar vestido sentado. Depois disso, eu tomar um copo d'água ou almoçar, alguma coisa desse tipo. O resto eu faço sozinho. Do contrário, é o que antes de ter isso eu vivia. Eu estou em casa, tem que ter alguém. Eu vou chegar em casa, tem que ter alguém para me receber. Eu estou em casa, precisa acender uma luz, atender uma porta, mudar o volume, fazer qualquer coisa, ligar, tinha que ter alguém. Isso melhora a relação com as pessoas, não é não é luxo, não é frescura, não é tecnologia, é por adoração. É por necessidade, é uma autonomia e inclusive uma privacidade, porque eu uso meu home banking, meus contatos, meus e-mails, eu não preciso dividir isso com ninguém que eu não queira. A maior discussão e na minha avaliação o maior acerto foi a definição da deficiência, que a deficiência está no meio, não é intrínseco do sujeito. Se a sociedade estiver preparada, o impedimento que ele tem pela falta de uma função do corpo está superada, desaparece. Nessa rampa aqui para entrar aqui dentro, nenhuma dificuldade. Acho que a gente tem lei para tudo já, tem regra para tudo. O desafio é implantar a regra. Cara, se não tiver a solução ideal, que seja improvisada, mas o aluno tem que estudar agora, hoje. O sujeito tem que entrar no cinema hoje, entrar no teatro hoje, tem que entrar no ônibus hoje. Então, assim, não dá para adiar essas coisas. Acorda às 6 da manhã, faz o café, toma. Por dia. Isso aqui ele não incomoda ninguém. Ele deixa no dia anterior a calça jeans, a cueca, a camiseta da empresa, o tênis, a meia, a mochila que ele leva, tudo arrumadinho. De manhã ele acorda, carrega, desce na ponta do pé para não incomodar ninguém.